setorial. O nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Hermílio Miranda Mota e nós vamos continuar aqui falando sobre legislação e licenciamento ambiental. Dr. Hermílio, com base em tudo que nós comentamos no primeiro bloco, eu gostaria de entender melhor, porque assim, essa obra que você escreveu, ela é uma obra de abrangência para muitas áreas, né? Ela não fica numa área ou em outra. Então, fala um pouquinho para nós sobre a aplicabilidade da obra no ensino. Como é que a gente em quais cursos que a gente poderia estar usando o legislação e licenciamento ambiental? Professor Ivone, a pergunta é pertinente. Esse livro ele foi escrito para atender à multidisciplinaridade das várias áreas de atuação. Então, o que ocorre? Seria muito negligente de minha parte se eu escrevesse uma obra direcionada à engenharia civil ou simplesmente ao urbanismo. Pode observar que a obra ela contempla muito o aspecto do direito. E eu não tenho formação na área do direito. No entanto, temos por obrigação, enquanto perito que sou na área de meio ambiente, eu tenho por obrigação de conhecer e saber interpretar essa legislação. Porque, na maioria das vezes, quando eu sou convidado por empresas da iniciativa privada a prestar qualquer serviço na área de consultoria, auditoria, ou mesmo como assistente técnico em determinadas leads, eu tenho que trabalhar sempre com total isenção e imparcialidade, e para isso eu tenho que me ater à legislação. Agora, nós temos que estar muito atentos para essa questão do que está explícito e do que está implícito na legislação. Motivo pelo qual, muitas das vezes, nós somos intimados e ou convocados por renomados juízes como peritos. E como perito, nós temos que ter total isenção e darmos subsídio ao magistrado para que ele tenha condições de dar o veredito a respeito de um determinado assunto, de uma determinada lide que diz respeito a um crime ambiental. Então, quando nós tratamos aí dessa questão dos interesses difusos, essa arena dos jogos, nós estamos querendo mostrar o seguinte, que no coletivo, o que tem que predominar é essa ideia da sociedade como um todo, do bem-estar da humanidade. E o artigo 225 da Constituição contempla isso aí de uma forma bem clara, não é? Que é dever não só do Estado, como também da coletividade de manter esse bem-estar em relação ao meio ambiente, para as presentes e futuras gerações. Então, o que ocorre nessa questão aí, o juiz, por exemplo, ele vai ter parâmetros para poder dar o veredito a respeito de determinada lide. Por outro lado, há o interesse de A e B, que estão envolvidos em determinado processo, e eles têm o assistente, os assistentes tanto de A quanto B, e vão estar questionando, cada um vai estar tentando defender o seu ponto de vista, isso é normal. Então isso é que eu acho super interessante, e é muito bacana isso, não é? Aí o perito vai trabalhar em comum acordo, que é o homem de confiança do juiz, ele vai atuar de uma forma conjunta com o juiz, mas de forma imparcial, e mostrar realmente o que está acontecendo, para que seja feito esse veredito. Então, essa questão da obra, a abrangência dela é em todos os segmentos, tanto na área do direito, quanto na área das engenharias, quanto na área da administração, da economia, da política. Então eu diria que é uma obra que nós estamos procurando presentear a sociedade como um todo. É um legado que vai ficar para as nossas futuras gerações. E através desse trabalho, outros pesquisadores, legisladores, ou seja, todos aqueles que estão lotados no poder público nas suas mais variadas esferas, os estudantes
Porque hoje eu percebo, quando eu estou dando aula, por exemplo, na pós-graduação, eu noto uma certa dificuldade, uma certa deficiência dos alunos de entenderem melhor esses conceitos de meio ambiente, porque ficam ligados em áreas estanques. A partir do momento que a gente abre esse leque, que nós temos um universo mais abrangente em termos dessa multidisciplinaridade, quero crer que toda a sociedade irá ganhar e muito. Então o livro é para vários segmentos, tanto acadêmico quanto a sociedade, os empreendedores, enfim, aqueles que têm, por exemplo, um certo receio quando diz respeito ao licenciamento ambiental. Licenciamento ambiental é uma coisa linda, é uma coisa tranquila. A partir do momento que o empreendedor ele seja bem informado e o poder público consiga diminuir uma certa morosidade que faz parte do próprio contexto dessa coisa chamada burocracia. A partir do momento que nós conseguirmos, Estado, sociedade e os profissionais da área, os peritos, chegar num consenso e falar, não, vamos agilizar isso aqui porque não tem nada de complicado, ou seja, procurar a simplicidade naquilo que as pessoas às vezes acham que é complexo. Então fica aí o meu recado, essa obra ela é interessante porque ela é multidisciplinar, viu, professor Ivone? Muito bem, voltamos já com o último bloco da nossa entrevista, não saia daí.